Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu lugar, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui. Muito obrigada por estar aqui. Para quem caiu de paraquedas aqui no nosso podcast, muito prazer. Eu sou a Luísa Trigo, sou apaixonada por Cristo. E, gente, nós estamos num episódio muito especial hoje, é o nosso 12º episódio. E eu tô muito feliz, porque, não sei porquê, mas hoje eu tô muito feliz. Eu acho que é porque eu tenho Deus na minha vida, e isso já basta para ser muito feliz. Nós estamos aqui num dia lindo, tá um dia quente, mas tá um dia muito lindo. O sol tá brilhando lá no alto, então tá um dia muito lindo pra gente falar sobre Deus. E, gente, eu trouxe pra vocês hoje um capítulo que é muito especial. Eu já tinha lido esse capítulo quando eu fui separar o versículo do episódio. Eu já tinha visto esse versículo, então foi mais fácil achar ele, porque eu tinha certeza que ele se encaixava perfeitamente no tema de hoje. Então, já senta aí, já pega a sua Bíblia. Hoje a gente vai usar Isaías 43, versículo 4. Então, já separa aí a sua Bíblia, já deixa ela aberta. E, gente, hoje eu queria tratar de um assunto que esse assunto ele foi meio que tema da minha semana. Eu vi um vídeo sobre esse assunto e eu comecei a pensar muito nele e eu resolvi trazer ele aqui para o podcast. Em Isaías 43, vamos ler Isaías 43 primeiro, porque aí a gente já tem essa base para o tema que a gente vai falar hoje. Em Isaías 43, 4, a gente tem falando assim: Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. No mundo, hoje em dia, a gente consome muito conteúdo, seja na internet, seja, enfim, nas redes sociais. A gente consome muito conteúdo que, direto ou indiretamente, leva a gente para baixo. É meio que é inconsciente, isso acontece e a gente nem percebe. A gente entra no perfil daquela pessoa e a vida dela é perfeita. E ela posta tudo perfeito, não dá nada errado, ela tem o corpo perfeito, ela tem a religião perfeita, ela tem, enfim, o relacionamento perfeito, os estudos perfeitos, tem tudo perfeito. E aí a gente olha pra isso e fala, caramba, o que eu estou fazendo de errado? E a gente começa a se cobrar disso. O que eu estou fazendo de errado? Por que minha vida é assim? Por que eu não consigo fazer o que ela faz? Eu acho que eu já cheguei a comentar sobre um pouquinho desse assunto no episódio de Se Conhecer. Mas eu achei muito importante trazer isso de volta aqui. Que a gente tem essa mania de comparar, de se comparar, de trazer essas comparações pra gente. Então, tipo, por que a minha vida não é perfeita como a dela? E é muito fácil a gente perder o amor próprio, é muito fácil a gente perder esse amor pela gente quando a gente vê essas coisas. Quando a gente, automaticamente, no nosso consciente, a gente começa a se comparar. E uma coisa que eu vejo que atinge muito, não só eu, mas muitos jovens também, que estão começando essa caminhada com Deus, ela tem um relacionamento perfeito com Deus e eu não. Ela faz tudo certinho, ela não comete nenhum pecado e eu não. Eu cometo pecado todos os dias. E a gente começa a se cobrar da pior forma, que é a gente com Deus. Pra mim, essa é a pior forma de cobrança. Porque para as pessoas que têm Deus na vida bem forte, assim, e até pra quem já conhece Deus, sabe o quanto é difícil você ter esse pensamento de que Deus está bravo com você ou que Deus não gosta de você. Esse pensamento, quando ele entra na nossa cabeça, muitas vezes ele permanece por um longo tempo. É difícil tirar esse pensamento da cabeça. E eu falo isso por testemunho próprio. Eu já, muitas vezes na minha vida, até assim, recente, gente, não é algo que foi passado. Não, acontece ainda comigo. Ai, mas Deus tá bravo comigo. Isso que eu fiz não tem perdão e já era. Deus não tá orgulhoso de mim. Enfim, ele tá envergonhado de eu ser filha dele. E isso entra na nossa cabeça e não sai. É muito difícil você tirar esse pensamento. E aí a gente recebe esse tipo de conteúdo e piora a nossa situação. Hoje eu queria falar uma coisa pra vocês que a partir de agora, vamos tentar entrar isso na nossa cabeça. E sempre que vier um pensamento tentando fazer você acreditar que você não é amado por Deus, a gente vai mandar isso embora. A gente vai mandar isso embora ou com uma oração, ou com uma afirmação, ou com uma música, mas a gente vai mandar isso embora. Deus, ele quer você do jeito que você está.
Se você tá feliz, se você tá triste, se você tá angustiado, se você tá ansioso, se a situação da sua vida está estável, se ela não está, se está uma confusão, se está tudo certinho. Deus, ele te quer do jeito que você é, do jeito que você está. Eu ouvi isso numa live que eu participei da Ingrid e fez total sentido na minha cabeça isso. Ele te quer como você quer, como você está. Ele não quer que você tenha um relacionamento perfeito com ele. Ele sabe da nossa fraqueza. Deus mandou Jesus Cristo justamente para vir como homem. Deus se fez em Jesus Cristo como homem. Ele sabe das nossas dores, ele sabe da nossa inconstância, da nossa impermanência. Ele sabe o modo como a gente sente as coisas, o modo como a gente muda às vezes de um dia para a noite. O modo como às vezes a gente não consegue resistir a alguma coisa do mundo. Ele sabe de tudo isso. Ele sentiu isso. Deus sentiu isso na pele através de Jesus Cristo. Inclusive, as maiores dores físicas do mundo ele sofreu também. Na crucificação. As maiores dores internas ele sofreu também. Vendo pessoas que ele ama sofrendo tanto. Jesus passou por tudo isso. Jesus passou por tudo isso para chegar na gente e falar: Deus sabe o que você está passando. Deus está te vendo. Ele sabe esse sentimento que você está sentindo. E ele veio aqui para dizer pra gente que você é precioso e honrado à vista de Deus. Você é precioso, você tem um lugar no coração de Deus, esse lugar está marcado, ninguém tira ele de lá. O seu lugar no coração de Deus, ninguém tira. Ninguém. Nenhum pecado, nenhuma pessoa, nenhum dogma, nada tira você de lá. Você é filho de Deus. Nada que você fizer vai mudar isso para ele. É claro que às vezes o nosso pensamento ele muda, mas para Deus não. Deus não muda o pensamento dele de que você é amado. Ele falou que daria homens e nações em seu lugar. Olha como você é importante para ele. Então, mesmo que ao longo da nossa vida, e nem é só na internet, nas redes sociais, mas ao longo da vida inteira, assim. Quando a gente olha alguém e a gente começa a se comparar automaticamente, a gente começa a perceber, às vezes, nossa, eu tô fazendo tudo de errado. Começa a mudar esse pensamento. Você não tá fazendo tudo de errado, você tá fazendo do seu jeito. É diferente. Você não tem a relação errada com Deus, você tem a sua relação com Deus. É diferente. Deus, ele te quer como você tá. E isso é muito importante você aprender isso hoje. E uma coisa que eu quero falar também, que é relacionado justamente com isso, a gente tem a mania de colocar o nosso corpo e os nossos sentimentos em comparação também. Muitos sofrimentos, muitas depressões que eu vejo em amigos meus, nos jovens no geral, são em relação ao corpo, são em relação à ansiedade, em relação aos estudos, muitas vezes também. E, gente, a gente olha assim as pessoas no mundo e a gente fala: por que eu não sou tão inteligente quanto essa pessoa? Você tá dando o seu máximo, mas você fala: eu não consigo chegar até no nível que ela está. Você tá dando o seu máximo, você tá vivendo a sua vida às vezes normal também. E você fala: eu não consigo chegar naquele nível. E quem disse que você precisa chegar naquele nível? Quem disse que você precisa ser igual? Ah, mas é que aí eu não vou ter feito nada na minha vida. Como assim você não vai ter feito nada da sua vida? Gente, se vocês soubessem o tamanho dos planos de Deus pra vocês, se eu soubesse o tamanho dos planos de Deus que Deus tem pra mim, eu não iria querer atingir o sonho de outra pessoa. Eu não iria querer atingir o caminho de outra pessoa, porque o caminho dela é diferente do meu. O que Deus planejou pra ela é diferente do que Ele planejou pra mim. A gente pode tentar melhorar todos os dias, a gente pode tentar crescer, a gente pode tentar melhorar, a gente pode tentar ser a nossa melhor versão. Mas nunca querer chegar onde o outro tá. Nossos caminhos são diferentes, gente. Embora a gente tenha um criador comum, embora a gente tenha um autor comum desses caminhos, ele planejou caminhos diferentes. Às vezes alguns caminhos se encontram, ele faz se encontrarem, algumas pessoas se conhecerem, mas os caminhos são diferentes entre si. E tá tudo bem você não ser igual àquela pessoa, tá tudo bem você não atingir o mesmo nível que aquela pessoa. Pra mim, uma das piores comparações é comparação de corpo. Porque o corpo, quando você compara ele,
se você fica desconfortável com o corpo que você está, é muito difícil você tirar esse pensamento da sua cabeça. É muito difícil você continuar vivendo infeliz com o seu corpo. Por isso que quando a gente fala, coloque todas as suas dores, coloque todas as suas angústias em Deus, é justamente disso que a gente está falando. Se você está infeliz com o seu corpo, coloca isso para Deus. Se você está infeliz com quem você é, coloca isso para Deus. Se você está infeliz com o que você está sentindo, com o modo como você está se dedicando, com o modo como as coisas não estão funcionando, coloca isso para Deus. Essa semana eu estava escutando uma oração, eu não lembro agora quem foi, mas eu acho que era um padre que estava falando, e ele falou, a sua oração, ela não vai mudar a Deus, mas ela vai mudar você. Ela vai mudar o modo como você pensa. Você colocar a sua angústia para Deus não vai mudar os planos que Deus tem para você, mas talvez te dê conforto. Talvez faça Deus te acolher. Talvez não, eu tenho certeza que Ele vai te acolher. Porque Ele fez isso comigo. Eu coloquei a minha angústia para Ele e Ele falou, eu entendo a sua dor. Eu vou te ajudar. Mas isso não vai mudar. Esse plano não vai mudar porque você precisa passar por ele. Você precisa chegar lá. Você precisa passar por isso para que você chegue no que você sempre sonhou. Para que você chegue no que eu sonhei para você. É difícil, às vezes, a gente entender os caminhos que Deus tem pra gente. A gente começa a questionar, por que eu não sou igual a ela? Deus, por que você tá fazendo isso? Por que você tá me colocando nesse caminho que, às vezes, eu nem quero? Talvez você não queira agora esse caminho. Mas lá na frente você vai agradecer por Deus ter te colocado nele. Muitas coisas que aconteceram, eu não queria que tivessem acontecido, mas, de alguma forma, me colocaram pra perto de Deus. Se você for mudar, se você sentir a necessidade de mudar, seja o seu corpo, seja quem você é, seja os seus pensamentos, que você mude por você e não pelos outros. Que você mude porque você quer mudar. Porque você não está mais gostando de quem você é. Que você mude por você, mas não porque você viu o outro sendo de outro jeito. Dá pra entender a diferença? Às vezes a gente quer mudar porque a gente viu o outro sendo de outro jeito e a gente quer falar, a gente fala, talvez daquele jeito eu seja mais feliz. A gente tem muito essa mania de colocar a vida do outro como sendo perfeita e feliz. E tipo, se eu chegar aonde ele tá hoje, se eu ser como ele é, talvez eu seja feliz, talvez eu seja mais feliz assim. Será? Analisa bem o lugar que você tá. Analisa bem a sua trajetória. Vê se é isso mesmo que você quer. Ou se você está só projetando uma felicidade que às vezes não existe. Uma realidade que às vezes não existe. Gente, Deus ele te fez em 9 meses. Deus ele fez o mundo em 7 dias. Em 7 dias. Em 6 dias, no 7 ele descansou. Ele fez o mundo inteiro em 6 dias. Em você, ele fez 9 meses. Porque ele queria planejar cada detalhe de quem você é hoje. Deus tem muito orgulho de quem você é. Você é obra dele, você é fruto da obra dele. Não tente esconder a obra linda que Deus fez. Não tente se esconder atrás de roupas que vão te deixar menos isso, menos aquilo. Deus ele te fez para você ser o que você é. Se hoje você é quem você é, ele sabia que você ia se tornar essa pessoa. Ele sabia que você precisava passar por isso. Às vezes uma pessoa que você tá meio incomodada que você é, às vezes uma pessoa que você fala, eu ainda não sou assim, eu ainda tô buscando a minha essência. Tá tudo bem. Deus sabe que você precisava passar por isso, por essa descoberta. E, gente, você se descobrir, você saber quem você é o processo mais lindo da vida. E você fazer isso com Deus é melhor ainda. Porque ele vai te guiando, ele vai te mostrando aos poucos quem você é. E simultaneamente, o amor que ele tem por você. Você não precisa justificar o seu processo para ninguém. Você não precisa falar o porquê que você está fazendo isso. Você não precisa justificar por quem você é. Você é quem você é porque Deus te fez assim. Porque Deus quis que você fosse assim. Então, se um dia você tiver que justificar,
Porque você não precisa, mas se um dia você quiser, porque que você justifique. Eu sou assim porque Deus quis que eu fosse assim. Porque o Criador do universo me fez dessa maneira. Se o Criador do universo me fez dessa maneira, por que você que está falando que é para eu ser de outro jeito, vai interferir alguma coisa na minha vida? O Criador do universo quis que eu fosse alta, mulher e desse jeito, não sei o quê. Por que você está interferindo na minha vida tentando falar quem eu sou? Se Deus me fez mulher assim, e só que com outro pensamento, por que você vai interferir na minha vida? Se Deus plantou essa semente no seu coração, se Deus fez assim, você ser quem você é, o que a opinião do outro vai interferir na sua vida? A única pessoa para que você precisaria justificar quem você é, te conhece plenamente. A única pessoa para quem eu me justificaria de quem eu sou, já me conhece por inteira. Ele sabe quem eu sou. Ele me fez assim. E eu amo muito o jeito que eu sou. Eu amo muito quem eu sou. Porque foi ele que me fez. Ame o jeito que você é. Ame a sua essência. Ame quem você é. Não porque alguém te disse para fazer isso. Mas porque você sabe que quem te fez foi ele. Foi Deus. Às vezes a gente tem a mania de achar e a gente tem a mania de enxergar as coisas como se fossem simples corpos, né? Pessoas são simples corpos. Vamos ver qual é o mais bonito. Não é assim que funciona. Por trás desse corpo tem uma alma infinita. Tem uma essência universal. Por trás de cada pessoa tem histórias, tem memórias, tem descobertas, tem futuros, tem planos, tem sonhos, tem angústias, tem talentos. Por trás de cada pessoa. Então não são simples corpos. Jesus nunca falou nada sobre corpos, sobre pessoas. Ele sempre se dirigiu diretamente, porque ele sabia que a gente era único. Jesus adotou um discurso para cada um de um jeito. Porque ele sabia que a gente era único. Jesus falou com a mulher que estava na fonte de uma maneira. Jesus falou com o paralítico de outra. Jesus falou com o cego de outra maneira. Jesus falou com a prostituta de uma maneira. Para cada um, ele falou uma coisa. Ele se direcionou de um modo diferente. Isso porque cada um é único. Se você entender que não existe ninguém no universo como você e que você é fruto da obra dele, você começa a abraçar quem você é. Você começa a acolher quem você é. E que se você quiser mudar, que você mude por sua vontade. E não por comparações. E não pela vontade dos outros. Então faz essa oração. Toda vez que você se sentir dessa maneira, sendo qualquer um, sendo só mais um, não sendo importante para Deus, faz essa oração que a gente vai fazer agora. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração e pede para Deus. Deus, deixa eu me enxergar como o Senhor me enxerga. Deixa eu me enxergar, deixa eu me abraçar como o Senhor me abraça. Deixa eu me amar como o Senhor me ama. Deixa eu entender o meu valor como o Senhor vê o meu valor. Deixa eu ser quem o Senhor falou para eu ser. Deixa eu pensar o que o Senhor falou para eu pensar. Deixa eu viver o que o Senhor falou para eu viver. Que tudo que eu faça seja a base dos teus planos, de quem o Senhor me fez para ser. Quem o Senhor me fez para ser. E obrigada, Pai, pelo quem eu sou. Eu posso, às vezes, não estar muito feliz com quem eu sou. Eu posso, às vezes, não estar feliz como eu estou agora. Mas eu sei que eu tenho você e eu sei que isso vai melhorar. Eu sei que uma vez que essa fase passar, eu vou me amar muito. E vai ser tudo graças ao Senhor. Vai ser tudo graças ao Senhor. Muito obrigada, Deus, por cada pedacinho que o Senhor planejou que eu fosse. Para cada pedacinho de mim. Muito obrigada, Senhor.
Muito obrigada pelo Senhor ter reservado um lugar só para mim no teu coração. Muito obrigada por dizer que você daria homens e nações em meu lugar, Pai. Muito obrigada pelo Senhor dizer que eu sou honrado à tua vista, Senhor. Muito obrigada por me dar um lugar ao teu lado, mesmo com todas as minhas falhas. Obrigada por entender as minhas dores, por me compreender. Obrigada por tudo isso, Senhor. Eu espero que esse episódio tenha passado um pouquinho do tanto que eu queria dizer pra vocês, que vocês se amassem. Se a gente não se amar, as coisas da vida perdem graça. As coisas da vida perdem valor. Se amem muito. Se amem muito. Alguns momentos a gente vai falhar e é normal. Eu muitas vezes, nossa, TPM, então as mulheres é mais complicado ainda. Mas tente se amar. Tente se compreender nesses momentos. O mais importante é que você não vire contra você mesmo. O mundo inteiro pode virar contra você. Mas o mais importante é que você não se vire contra você. E Deus também não. Deus nunca vai se virar contra você. Isso já está escrito. Ele nunca vai se virar contra você. Então só falta você não fazer isso com você. Continua a nossa oração. Reflete isso essa semana. Trabalha isso essa semana. Essa semana que está por vir, todas as vezes que você for proferir palavras que não forem construtivas, pensa nisso. A gente tem tanta mania de se xingar, de se menosprezar, até por brincadeira. As palavras, elas têm poder. Então, até por brincadeira, a gente pode enraizar isso na gente. Então, faça isso. Essa semana, reflita sobre isso. Tente não proferir essas palavras que falem mal de você ou falem mal de outra pessoa. Você nunca sabe a profundidade que essa palavra pode tomar na outra pessoa. Então, cuidado. Eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje, porque é um assunto que ele nunca vai se esgotar. Eu poderia ficar aqui contando milhares de situações que eu já vivenciei ou que eu já presenciei sobre esse assunto. Mas eu queria trazer um pouquinho dele. Eu sei que esse assunto ele vai voltar, eu sei que essa oração vai voltar, mas eu queria trazer ele um pouquinho aqui hoje pra gente refletir isso essa semana. Ainda mais no período de Quaresma. Um período de reflexão, de mudança, de transformação. Eu agradeço muito por você ter chegado até aqui. Eu fico por aqui, mas Deus não. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau.